Recentemente aqui no Rio, passamos por uma terrível onda de calor. Foi uma coisa assim assustadora e eu já estava muito desanimada de tudo, porque eu sou o tipo de pessoa que não funciona muito bem no calor. Mas os últimos dias foram um pouco mais frescos e eu finalmente consegui parar para poder respirar e também para poder vivenciar um pouco das minhas maravilhosas futilidades. Às vezes tudo que a gente precisa é ficar se encarando no espelho, testando maquiagens diferentes, ouvindo músicas atmosféricas, ou sei lá, só fazendo qualquer coisinha que não tem necessariamente um grandioso objetivo, mas é algo relaxante. E uma das melhores maneiras de vivenciar esse tipo de futilidade maravilhosa é preenchendo o ambiente com algum cheiro memorável, agradável, maravilhoso. Então, nesses últimos dias, eu voltei a finalmente usar alguns dos meus incensos que eu tinha aqui em casa, que estavam meio que parados porque o calor me desanimou de fazer esse tipo de coisa. E eu experienciei uma coisa que foi assim, um tanto maravilhosa e que me fez também ter a ideia de gravar esse vídeo. Enquanto eu estava lá relaxando, fazendo as minhas maquiagens, vivendo esse momento mais, sabe, introspectivo, eu acendi esse incenso aqui de lavanda, sem pensar muito sobre, deixei ele pouquinho tempo, na verdade, aceso, mas ainda assim o cheiro preencheu o ambiente. E esse incenso, ele me remete muito a isso, à tranquilidade, a quase que uma limpeza, sabe? Por coincidência ou não, o meu companheiro que é católico diz que esse incenso lembra um pouco alguns que usam em igrejas, sabe? Eu não sei se eles chegam a usar lavanda, eu acho que eles usam, na verdade, uma mistura de lavanda, outras ervas. Mas é um cheiro que tá muito relacionado a isso, a uma tranquilidade, a uma limpeza. E é interessante como é algo que se usa para várias coisas em vários lugares do mundo. Fascinante. Bem, o cheiro é maravilhoso e tudo mais, só que eu tinha que parar o que eu estava fazendo porque eu precisava ir trabalhar. Eu tinha algumas encomendas que eu tinha para enviar no dia. E, enfim, eu apaguei o incenso, saí, fui lá fazer o que eu precisava fazer. Quando eu voltei para casa, assim que eu abri a porta da minha casa, o cheiro estava lá, dominando tudo. E aquelas memórias daqueles momentos tão agradáveis voltaram para mim. Não é interessante como cheiros, perfumes têm essa capacidade de nos levar a lugares que às vezes a gente nem realmente está? Sabe, eu posso comprar um incenso que seja feito com alguma planta, alguma coisa que sequer existe aqui no Brasil, e vai me transportar para um outro lugar. E isso vale para perfumes também, eles podem remeter a tanta coisa diferente. Para vocês terem noção, existem alguns perfumes que têm cheiros inspirados até em campos de batalha. É uma loucura, de verdade mesmo, o universo dos cheiros. Então, pensando nisso, eu tive essa ideia de fazer esse vídeo um tanto diferente e talvez bastante sensorial, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Oi, eu sou a Steph e hoje eu convido vocês a explorar o fascinante universo dos cheiros. Capítulo 1 Memórias Boas. Há alguns anos atrás, eu passei por um episódio muito complicado com a ansiedade. Um momento da minha vida em que eu estava muito sem esperança, sem saber me conectar com o mundo de uma forma que não me assustasse. Nesse mesmo período, eu estava fazendo terapia e a minha psicóloga me recomendou testar terapia envolvendo cheiros. Na época, ela tinha me recomendado o óleo essencial de lavanda. Eu confesso a vocês que eu não tinha levado isso tão a sério. Naquela época, eu ainda não tinha a noção que eu tenho atualmente de cheiros, perfumes e tal. Pra ser sincera com vocês, naquela época eu não tinha nada assim físico, sabe? Que realmente me ajudasse a me acalmar e tal. Eu ainda não tinha vários dos costumes que eu tenho hoje em dia, como de beber chá. Então, era tudo novidade. E aí eu testei. Eu lembro que eu pingava no algodão, colocava dentro do meu travesseiro, sem pensar muito a respeito. Só que aquele cheiro começava a surgir e ele me levava a lugares muito diferentes, sabe? Porque eu tava num momento tão triste, tão cabisbaixo, e aí vinha aquele cheiro maravilhoso e o cheiro de lavanda é muito calmante. E de repente eu comecei a associar aquele momento ali, porque na época eu tinha medo até de dormir, pra vocês terem noção de como a minha ansiedade era terrível. Eu passei a associar esse momento a relaxamento, a coisas boas,
a coisas limpas e tal. Então foi aí que começou, digamos assim, a minha paixão em torno de cheiros. Depois eu fui explorando vários outros tipos diferentes de óleos essenciais, de ervas, de flores, perfumes. Hoje em dia eu tenho vários aqui em casa, um para cada função. E assim, é fascinante, de verdade, como o cheiro transforma. E até hoje, a lavanda ela me remete muito a isso, sabe? A algo que limpa, a algo que preenche de uma forma muito positiva. Então, pensando nisso, eu vou começar esse vídeo falando sobre as memórias boas em torno dos cheiros. Eu tenho uma memória um pouco recente também, que eu tive com a minha mãe, um pouquinho antes de me mudar, quando a gente estava pendurando as cortinas aqui do apartamento. E ela me disse que eu poderia secar as cortinas quando eu lavasse, deixando-as penduradas, e que o cheiro do amaciante, do sabão, quando batesse o vento, ele iria preencher também o ambiente com aquela coisa boa. Então, às vezes, quando eu espirro alguma coisa na minha cortina para dar um cheirinho, eu tenho essa memória. É muito comum que a gente tenha muitas memórias afetivas e tal, em torno do cheiro. Cheiro de pessoas que a gente ama, cheiro de lugares que a gente ama, de comidas que a gente ama. O cheiro realmente tá em todos os lugares e é essencial que a gente comece a notar mais isso. Principalmente para pessoas que são de áreas mais criativas, como eu. Se você escreve, se você cria alguma coisa, você pode usar essa coisa do cheiro e das memórias a seu favor. É algo que eu me pego fazendo bastante toda vez que eu tô escrevendo. Cheiros são um conceito muito universal e que a maior parte das pessoas vão conseguir se conectar. Então tire proveito disso. Associe cheiros a memórias boas. Se você vai receber uma pessoa em casa, compra alguma coisa que tenha cheiros. Nem que seja uma fruta muito cheirosa, uma vela, um incenso, não importa. Associe momentos bons a cheiros e esses momentos eles sempre vão aparecer de novo para vocês. É como se você pudesse reviver só um pouquinho deles e esse conceito é simplesmente maravilhoso. Mas agora que eu já abordei um pouquinho sobre essa coisa das memórias e como o cheiro está associado a esse tipo de coisa, eu também gostaria de abordar um pouquinho mais sobre criação, sobre como eu uso o universo dos perfumes e dos cheiros na criação de histórias. Capítulo 2 – Criação. Um tempo atrás, eu estava escrevendo uma história, e quando eu fui escrever a personagem que era a protagonista dessa história, eu fiquei o tempo todo me perguntando que cheiro ela teria e como isso também impactaria a forma que as pessoas veem essa personagem. Era uma personagem que era muito conectada com a natureza. Mas não só isso, eu queria ser mais específica com os cheiros e com os lugares que ela tinha passado. Quando eu comecei a pensar no lugar em que ela estava, eu associei aquele cheiro de mato, de umidade e ao mesmo tempo um cheiro muito fresco, cítrico. Então eu comecei a escrever muito sobre isso. E na época eu até enviei partes dessa história para uma amiga minha e até ela também notou um pouco dessa característica dos cheiros, né? E é interessante como isso torna realmente uma história muito mais atmosférica. Então o cheiro é algo que você usa na sua vida real, nas suas criações, e ele realmente faz com que você possa compreender melhor certas coisas. Mas eu acho importante destacar que os cheiros, eles também não precisam ser usados apenas de uma maneira para poder descrever um personagem ou para descrever uma memória boa. Você pode usar um cheiro também para ser algo assustador, bizarro numa história. Por exemplo, existe um perfume que ele é inspirado em campos de batalha, em ambientes de guerra. Eu sei que isso é uma loucura, mas o universo dos perfumes nichados é fascinante. Eu confesso que eu adoraria experimentar vários desses perfumes. É um sonho que eu tenho. Eu sou muito entusiasta de perfumes mais nichados assim. E eu fiquei pensando, caramba, como será que é o cheiro disso? Uma mistura de pólvora com cinzas, um monte de coisa, sabe? E assim, esse tipo de cheiro é algo que também vai ficar muito marcante se você quiser criar algo ambientado nesses lugares. Porque como eu disse anteriormente, o cheiro e as memórias, eles caminham lado a lado. Capítulo 3 – Memórias ruins. Então, eu não poderia deixar de comentar também sobre esse aspecto dos cheiros, sobre essa coisa das memórias ruins, daquilo que é chocante, daquilo que é grotesco às vezes, porque, querendo ou não, os cheiros também estão relacionados com isso. Tem certos cheiros que me despertam memórias horríveis,
principalmente da época que eu tava com muitos problemas de saúde, sabe? Eu confesso que tem certos ambientes que me causam aquele gatilho, aquela sensação de será que eu tô doente? Por causa do cheiro. Eu confesso que até algumas cores pra mim me associam a isso. Eu sempre tenho essa memória da roupa que eu tava usando no dia que eu tive minha primeira crise de vesícula. E o cheiro também da crise da vesícula. Bizarro, tipo, eu tenho cheiro disso na minha cabeça. Não é uma loucura? Então, assim, quando eu vejo essa cor em específico, eu já fico assim, não obrigada, eu não quero reviver isso. Inclusive, um dia desses, eu vi uma garota usando exatamente a mesma blusa que eu estava usando nesse dia. Qual era a chance? Tipo, uma blusa que eu comprei há quase 10 anos atrás e eu vi ela usando. Pra vocês verem como as memórias são poderosas, né? Mas, assim, falando de um ponto de vista criativo, isso ainda também serve bastante para inspirar vocês a escreverem coisas em torno disso. E será que existe alguma forma também de ressignificar o cheiro? Sinceramente, eu não sei se isso é possível. Seria interessante se fosse. Mas eu não sei, porque o cheiro é algo tão associado a memórias que me faz pensar que, tipo, o cheiro bom poderia virar ruim, mas o cheiro ruim poderia virar bom. Tipo, é que às vezes o cheiro não é nem ruim, mas ele traz memórias ruins. É tipo o cheiro de flores fúnebres. Eu lembro que minha mãe, ela detesta esse tipo de cheiro. E até recentemente saiu um perfume que é inspirado nisso. Eu fiquei até curiosa também pra poder testar ele. Mas pra mim, esse cheiro não é, tipo, ruim. Será que existe uma maneira de transformar isso? É curioso. Se você entende melhor sobre o assunto, você, por favor, me tira essa dúvida, porque é algo de se pensar mesmo, sendo sincera com vocês. Capítulo final. Percepção. Então, agora que já perdemos memórias e também todo esse aspecto da criação, é a hora de perceber, de notar. Você já notou que talvez o ambiente em que você está agora tem cheiros específicos e que se não tem, você poderia adicionar alguma coisa a esse ambiente? Quando você sai nas ruas, você percebe os cheiros. Quando você está em algum lugar com a natureza, você para notar. Nem sempre a gente para, nem sempre temos essa noção de percepção das coisas. Mas eu acho que a percepção, o notar, é algo tão importante, tão especial e que a gente não faz, não só em relação a cheiros, mas a várias coisas. Às vezes tem algo maravilhoso na sua frente e você não se dá conta disso. E eu acho que é uma característica que realmente a gente perdeu um pouco com o tempo, talvez porque a vida hoje em dia seja muito acelerada, mas é algo que eu tenho tentado fazer bastante nos últimos tempos, justamente por isso que eu até tenho aquela minha série aqui no canal, né, de coisas e obsessões, onde a gente para pra poder notar as coisas do mês. E eu parei pra pensar que eu raramente descrevo cheiros, por mais que cheiros sejam algo que eu sou muito entusiasta. Agora eu vou matar a curiosidade de alguns de vocês e vou revelar um pouquinho sobre os meus cheiros, pra quem tem essa curiosidade. Não sei se alguém tem, mas não importa, eu gosto de falar sobre esse tipo de coisa. Eu acabei de ir ali pegar esse perfume aqui, que é o único perfume que eu tenho, e eu amo esse perfume. Eu gostaria de ter alguns outros perfumes mais nichados, mas não é algo que é muito acessível pra mim nesse momento. Porém, eu estou muito satisfeita com o meu perfuminho, que é esse perfume aqui, ó. Talvez vocês conheçam, ele é da Natura, é dessa linha Ecos, e esse perfume, ele tem uma inspiração muito especial pra mim, que é o cheiro de chuva. Mas não é um cheiro de chuva tão comum, digamos assim, que a gente tá mais acostumado a sentir. Ele é inspirado num cheiro de chuva meio que amazônico, sabe? E eu achei esse conceito muito interessante. Na época que eu testei ele, eu comprei uma pequena amostra e na época só tinha uma em estoque, e agora eu acho que ele é mais fácil de achar. E eu fiquei, assim, apaixonada. Ele virou meu perfume assinatura, digamos assim. E aí eu ganhei de presente da minha mãe, eu fiquei muito feliz, inclusive, com esse presente. Foi um dos melhores presentes que eu já ganhei. E ele é maravilhoso, só a embalagem dele, sabe, já é maravilhosa. Verde é minha cor favorita. E o design, que parece uma pedra, uma coisa que saiu de cachoeira, é lindo. E o nome dele, pra quem fica curioso, é Rio Chuva, tá? Rio com Y, no caso. E ele não é tão difícil de achar, não, tá? Às vezes ele some, mas às vezes ele aparece. Então, se vocês tiverem interesse, é só vocês ficarem sempre de olho, porque ele é maravilhoso.
Tudo dessa linha Ecos é maravilhosa, sinceramente, eu gosto bastante. Mas eu não tenho nada além do perfume, porque, infelizmente, é um pouco caro. Só pra poder matar um pouco mais a curiosidade de quem nunca testou esse perfume, falando de uma forma geral, eu diria que ele tem mais cheiro de trilha e de cachoeira do que de chuva, tá? Ele não tem aquele cheiro de chuva que talvez vocês imaginem, mas ainda assim é maravilhoso. Outra coisa que eu muito provavelmente tenho cheiro são desses incensos mais naturais. Eu só compro esses incensos que são realmente mais naturais, que tem as ervas, as plantas aqui. Eu sei que mesmo esses aqui também podem fazer um pouco de mal, se você principalmente usar em ambientes fechados, mas eu gosto bastante deles e eles são essenciais aqui dentro de casa. No momento, o meu favorito é esse aqui de lavanda, eu acho que ele é da marca Nirvana. E um outro que eu tô amando usar também é o de açaí, mas eu infelizmente esqueci a marca dele agora, e se eu encontrar eu vou colocar na tela, beleza? Então, muito provavelmente eu tenho um cheiro desse tipo de coisa. Eu acho que eu devo ter um cheiro meio herbal, sabe? Porque eu tomo muito chá. Então, eu acredito que eu tenho uma mistura de cheiro de camomila com alecrim. Eu acho que o meu cheiro, ele é tipo assim, cheiro de mato. Então, se você tem essa curiosidade, esse é meu cheiro. E eu tenho o cheiro de uma criatura esquisita da floresta, resumindo. E bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem completar essa experiência sensorial, eu vou dar uma recomendação extra pra vocês. Se você não gosta de beber chá, se você não gosta de incenso, se você não gosta de velas, se você não gosta de nada, mas você quer, sabe, ter uma experiência maneira, relaxante, eu recomendo fortemente os banhos herbais. Você faz como se fosse um chá, só que você não vai tomar banho com água fervendo, pelo amor de Deus, tá? Você vai misturar essa água com temperatura ambiente. E aí você vai tomar um banho assim. E, gente, vai ser uma experiência maravilhosa. Quer relaxar? Toma um banho assim com camomila, alfazema, um pouquinho de alecrim. Você vai ter um banho, ó, relaxante, maravilhoso. Você vai dormir tão bem depois, te garanto. Quer acordar? Faz o contrário. Aí você já coloca, sei lá, canela, alguma coisa assim, sabe? Use isso a seu favor. Use essas coisas da natureza, digamos assim, a seu favor. E você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais atmosférica, tá? Essa é a dica da Steph de hoje. E, enfim, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu adorei saber as memórias, histórias de vocês relacionadas a cheiros, como vocês usam isso tanto na vida pessoal de vocês, quanto nas suas criações. É um assunto que me interessa bastante e que eu adoraria abordar mais a respeito, mas infelizmente eu não tenho acesso a muitas coisas assim. Mas se eu tiver, eu vou abordar, ok? Caso você queira conhecer mais sobre os meus trabalhos, todos os meus links estão no meu Tap Link. Eu tenho um brechó que daqui a alguns meses vai fechar, então aproveitem as últimas peças. E eu também sou ilustradora, apesar de não estar postando muita coisa, eu prometo que eu irei postar. E se você tiver interesse, você também pode ser membro do canal, custa apenas R$ 1,99. E todo mundo que é membro participa de uma votação semanal que me ajuda a escolher o tema que vai ser abordado no vídeo de domingo. Lembrando que no domingo, aqui tem vídeo sobre cinema, caso você tenha interesse. E é isso, muito obrigada novamente e vejo vocês no próximo vídeo.